Então, povo de Deus, vamos ler a palavra do Senhor no livro do Apocalipse. Hoje nós vamos falar do capítulo 5, mas agora nós vamos ler especificamente o capítulo 5 e o versículo de número 13. Vamos ler agora apenas o versículo 13, mas a gente vai comentar todo o capítulo 5, se Deus assim nos permitir. Tudo debaixo da vontade dele. Apocalipse capítulo 5, versículo 13. Todos já encontraram? Amém? Oh glória, muito bem. Diz assim a palavra do Senhor. Apocalipse 5:13. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar, e a todas as coisas que neles há dizer: ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo o sempre. Amém? 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 Glória a Deus. Pai santo querido, mais uma vez oramos a Ti, te agradecemos pela Tua palavra lida e pedimos, Senhor, mais uma vez, fale aos nossos corações, ministre sobre as nossas vidas e nos desvende os mistérios do livro do Apocalipse para sermos confortados por todo o tempo, Senhor, e em especial quando passarmos por lutas, tribulações e aflições, como tem sido, meu Deus, de alguma forma nesses dias, na atualidade. Em nome de Jesus nós te agradecemos por isso, certos que o Senhor derramará a tua graça sobre nós nesta oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos nos assentar. Muito bem, povo de Deus, estamos aqui na sequência do nosso estudo do Apocalipse. Então eu não sei se todos puderam acompanhar a exposição, a explanação que fizemos do capítulo 4 no Facebook. Dada a pandemia, estamos fazendo live, hoje estamos aqui, mas a gente ainda vai ter que fazer algumas lives por causa da questão dos horários, a gente está tendo restrições de horário. Bom, como? Foi na quinta-feira última, a gente falou do capítulo 4. Ok? Bom, vamos lá. Então, capítulo 5. Mas para que a gente, caso alguém tenha perdido a explanação do capítulo 4, vamos só entender o seguinte. Até o capítulo 3, capítulo 1, Jesus aparece a João na ilha de Patmos e ordena que ele escreva as 7 cartas. Capítulos 2 e 3 é o teor das 7 cartas às 7 igrejas da Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Tiatira, Filadélfia e Laodiceia, que nós já também explanamos aqui. Ok? Entramos então no capítulo 4. Agora, na verdade, nós já estamos naquele segundo ciclo do Apocalipse, que começa no capítulo 4, passa pelos capítulos 5, 6 e encerra no capítulo 7. Porque a partir do capítulo 4, o cenário muda da terra para o céu. Não sabemos quanto tempo depois de João ter escrito as cartas veio essa segunda visão, agora em que ele vê uma porta colocada no céu, e ele diz que aquela primeira voz que falou com ele lá no capítulo 1, no versículo 10, aquela voz como de trombeta, agora diz para ele: suba para cá. E aí ele é arrebatado em espírito e ele se encontra agora no céu. Mas depois vocês vejam lá no Facebook, vou disponibilizar para os irmãos o link tudo direitinho, para vocês verem que lá eu explico com mais detalhes. Não vou recapitular tudo aqui, mas João ali é o céu como ele vê naquela visão. Então é uma visão representando o céu. Então tudo que ele vê e descreve é simbólico, ok? A parte da
que foi logo no capítulo 1, não, a maior parte das mensagens iniciais foi aqui na igreja, então não está lá disponível ainda, tá? O senhor chegou a gravar? Gravei. Aí a gente vai estar disponibilizando aos poucos. Eu quero mandar para uma pessoa e eu quero pegar no livro. Pronto, a gente vai estar disponibilizando aos poucos. Então, voltando, capítulo 4, agora João é chamado para o céu. E Jesus vai mostrar a ele as coisas que brevemente devem acontecer, as coisas que hão de acontecer. Então, até o capítulo 3, a mensagem era para os cristãos que já estavam passando por tribulação, já estavam sendo perseguidos naquelas 7 igrejas, representando a totalidade da igreja na terra. A partir do capítulo 4, o Senhor Jesus vai revelar a João as aflições, as tribulações, as perseguições, todos os levantes contra a igreja que ela passará durante toda a dispensação da graça. Só que, antes de falar propriamente dessas aflições, e enumerá-las e anunciá-las, que vai começar com a abertura dos selos, no capítulo 6, antes de chegar lá, primeiro, João é chamado para junto do trono, onde vai ser mostrado que quem governa, quem rege o universo, é aquele que está assentado no trono. Então, nós que cremos na palavra de Deus, somos primeiro preparados, antes de falar das aflições que a igreja passará por estar no mundo. Lembrando, nós não somos mais do mundo, mas estamos no mundo. Então, tudo que suceder no mundo, a igreja será afetada de alguma forma. A igreja será, por mais fiel que o cristão seja, se houver uma guerra, o cristão vai ser impactado pela guerra. Se houver fome, o cristão vai passar pela fome. Se houver uma peste, uma doença que se prolifera aí, o cristão poderá ser acometido disso. Só que o que para o mundo é um prenúncio do julgamento de Deus, para levar os homens ao arrependimento, para a igreja é uma provação, para nos aproximar de Deus, para depender mais dele. Então nós precisamos dessas aflições para nos manter na posição que Deus quer. Então Deus conforta o seu povo, mostrando que Ele está no controle da situação. Por isso somos convidados, por assim dizer, junto com João, a olhar a história da humanidade, em especial o período da igreja, desde que Jesus veio, morreu pelos nossos pecados e inaugurou a igreja, até a segunda vinda de Cristo, quando a igreja será tirada da terra. Então, desse período até o outro, nós somos convidados a ver que Deus está regendo tudo. Ele está no controle de tudo. Por isso, somos convidados a olhar a história do ponto de vista do trono. E aí João descreveu no capítulo 4 como ele viu o trono e aquele que estava sentado no trono. Por isso que eu digo, é uma visão, porque Deus não pode ser visto, mas naquela visão ele vê alguém assentado no trono, e ele descreve como um brilho de pedras preciosas, como diamante. Havia um arco-íris esverdeado ao redor do trono. E aí, só para que vocês, como o capítulo 5 é uma continuidade, aí, só para quem não acompanhou, para você tentar visualizar na sua mente, João vê um trono no centro, o que está sentado no trono, que ele não vê a pessoa, mas ele vê o refulgor daquela pessoa, o brilho, a glória. E ele fala que é como jaspe e sardônica. Quer dizer, há um brilho como se fosse um diamante, e a sardônica que é uma pedra avermelhada. E eu expliquei o que essas cores simbolizariam, se referindo ao trono de Deus. Um arco-íris esverdeado por cima do trono, e ao redor do trono, junto ao trono, 4 seres viventes, que em algumas versões diz animais. São 4 criaturas viventes que entendemos ser querubins. Na mensagem anterior eu expliquei por que chegamos à conclusão de que são querubins. Tem que comparar lá com Ezequiel capítulos 1 e 10. Mas aí não há tempo de explicar aqui.
Ao redor do trono, formando talvez um círculo, ele vê outros 24 tronos e anciãos sentados nesses 24 tronos, vestidos de branco e com coroas de ouro em suas cabeças. E vimos que esses 24 anciãos simbolizam a totalidade da igreja. Também eu citei as referências, nós conferimos na Bíblia. Por que 24? Porque a cidade santa lá no final do Apocalipse é descrita como tendo 12 portas, e em cada porta o nome das 12 tribos de Israel, ou seja, os 12 patriarcas, o povo de Deus da antiga aliança. E os fundamentos dos muros da cidade tinham o nome dos 12 apóstolos, ou seja, o povo de Deus da nova aliança. Então 12 patriarcas com 12 apóstolos, 24, a totalidade do povo de Deus. Então esses 24 anciãos representam os salvos de todas as eras, da antiga e da nova aliança. Então aqueles 24 anciãos estão ali representando todos os remidos, todos os resgatados pelo Senhor. Por isso eles estão vestidos de vestes brancas e tem coroas sobre sua cabeça, porque eles reinam com Cristo. Então você vê que é uma visão. Não quer dizer que ao redor do trono de Deus, literalmente, lá no céu, exista 24 anciãos ao redor do trono. Na visão, existia esses 24 anciãos com essa representação, com esse simbolismo. Está claro isso para vocês? Muito bem. Assim como aqueles 4 seres viventes são descritos cheios de olhos, com cabeças de animais, é simbólico, é representativo, e nós explicamos isso na última oportunidade também. Muito bem. E aí, ainda no capítulo 4, mostra essas criaturas adorando a Deus, bendizendo aquele que está sentado no trono. E aí terminou o capítulo 4, apresentando o trono, que está, olha, no centro. E quando é descrito os querubins, quando são descritos os 24 anciãos, o objetivo não é chamar atenção para os querubins ou para os anciãos, mas para aumentar a glória, a dignidade do trono que está no meio e aquele que está sentado no trono. Ok até aí? E saía do trono raios, trovões e vozes, e na frente do trono tinham 7 lâmpadas, quer dizer, talvez fosse um candelabro, né, com 7 braços, e as 7 chamas, as 7 labaredas, que simbolizam o Espírito Santo de Deus, os 7 Espíritos de Deus, ou seja, o Espírito Santo na sua plenitude. E também havia um mar de vidro, que nós também explicamos o que significa. Você vê que de certa forma há um paralelo entre aquele trono que João vê na visão e a organização da mobília do tabernáculo ou do templo. Então o trono como sendo o Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança. Quando você sai do Santo dos Santos, indo mais para fora, para o lugar santo, você encontraria do lado direito o candelabro, como João vê lá diante do trono de Deus, as 7 lâmpadas. Saindo do lugar santo, indo para o pátio, você daria de frente com a pia de bronze, onde os sacerdotes se lavavam, que no templo de Salomão foi substituído, na versão que vocês têm na Bíblia, por um mar de bronze. Mar quer dizer, era um grande reservatório de água, não era mais uma piazinha, agora era quase uma piscina. Era um grande tanque que cabia vários litros, um volume enorme de água, né, que ficava num recipiente de bronze e tinha como base touros feitos de bronze também, numa única peça. Isso no templo de Salomão. Então, quando é descrito o que João vê no céu, ele vê também esse mar de vidro na frente, também adiante do trono. Então João dá toda essa descrição, há todo um simbolismo, mas o foco é o Deus soberano, que do seu trono, no centro do universo, rege toda a criação. Então tudo foi feito por Ele, tudo está debaixo do seu senhorio. Ficou claro isso? Quem quiser mais detalhe, tem que assistir lá as explicações na outra mensagem. Dando sequência, ainda o capítulo 5 é a continuação da mesma visão. Só que enquanto o capítulo 4, o foco está naquele que está sentado no trono, o capítulo 5 vai nos apresentar o Cordeiro de Deus. Amém? Então vamos lá. Capítulo 5 diz assim, continuando a visão, João nos descreve: e vi na destra, na mão direita, né, do que estava sentado sobre o trono,
um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Então João dá continuidade, mostrando que ele percebe que na mão direita do Deus Pai, que está sentado no trono ali entre os querubins, os 4 querubins, cercado de 24 anciãos que rendem louvor, adoração, está um rolo de livro. Quando fala que um livro, não é como nesse formato da Bíblia, mas era como era antigamente, aqueles rolos de pergaminho. E este livro, este rolo de pergaminho, ele estava lacrado, selado. Havia 7 selos. Como é que se selava um documento na antiguidade? Pegava-se cera, derretia na chama, né? E pingava, ela, cera mole, derretida, pingava sobre o documento dobrado, na ponta da folha, e aí vinha a autoridade, um juiz, um rei, um magistrado, e com o seu anel, que era como se fosse um carimbo, ele prensava aquela cera quente. E aí, claro, a superfície do anel fria na cera quente fazia com que ela solidificasse, ela endurecesse imediatamente. E aí só a quem fosse destinado o documento, só quem fosse autorizado é que podia quebrar o selo, partir aquela cera derretida, quebrando-a para poder ler o conteúdo do documento. Você está entendendo? Esse pergaminho, ele não tinha apenas um selo, ele estava fechado com 7 selos. E o que esse livro, este rolo de pergaminho na mão direita do Pai, representa? Se nós compararmos a visão que lá do Antigo Testamento é Ezequiel, né, que teve a visão de um rolo de livro, ele via uma mão indo até ele, e ele via que o livro também estava escrito por dentro e por fora. Até muita similaridade com essa visão de João aqui em Apocalipse. Só que no caso de Ezequiel, ele conseguia ver o conteúdo e dizia que o livro estava escrito com lamentações, suspiros e ais. Ou seja, eram os juízos de Deus, os castigos de Deus para o povo desobediente. E na visão Ezequiel tinha que comer aquele rolo de livro, significando que ele estava incumbido de proferir aquela mensagem ao povo rebelde. Misericórdia. Mas fazendo essa comparação entre as duas visões, então entende-se que este livro na mão do Pai traz a descrição de todas as tribulações que a igreja passará, não só a igreja, o mundo todo passará, mas também a igreja, na era da graça, até a vinda de Jesus. Só que o livro estava selado porque o conteúdo dele é confidencial, e somente uma pessoa digna, somente uma pessoa autorizada poderia desatar os selos, tirar o lacre e desenrolar o livro, o rolo de livro, para poder revelar o seu conteúdo. Então podemos ver que, se não houvesse alguém digno que tomasse da mão do Pai o livro para revelar o seu conteúdo, o plano eterno de Deus e o desenrolar da história da humanidade estaria encoberto até hoje. Inclusive, nós não saberíamos se haveria um futuro triunfal para a igreja. Quer dizer, estaria tudo oculto aos nossos olhos. Então, quando chega no versículo 2, João diz: e vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Então um anjo poderoso aparece em cena naquela visão e começa a bradar bem alto, e é um brado tão grande que diz aqui no versículo 3: e ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. A voz daquele anjo era tão poderosa que encheu toda a criação. A voz do anjo ecoou no céu, na terra, debaixo da terra, e toda a criação, ao ouvir a voz daquele anjo, silenciou,
porque não havia criatura alguma digna de abrir o livro, desatando os seus selos. Você está entendendo até aqui? Muito bem. Quando chegou a essa conclusão de que não havia ninguém, versículo 4, João diz, e eu, João no caso está dizendo, né? E eu chorava muito. João começou a chorar copiosamente e a lamentar por não haver quem abrisse o livro. Ora, por que João chorava? Justamente porque não seria revelado o conteúdo do livro. Não seria desvendado o plano eterno de Deus para o seu povo. Não se saberia se o mal seria suplantado ou se o mal continuaria. Não se saberia se o reino de Deus prosperaria no fim da história. Ou seja, nada se saberia sobre o que Deus tem planejado e até mesmo se esse plano se realizaria. Por quê? Porque a humanidade caiu em pecado, o mundo ficou em trevas. E aí, qual seria a solução para isso? Se a humanidade naturalmente tornou-se condenada. Não tem mais jeito? Não tem mais solução? Todos se perderão? Mas Deus tem um plano de salvação que na mente de Deus já estava planejado desde antes da fundação do mundo. Mas como saber se esse plano se tornaria realidade? Não havia ninguém que pudesse tornar possível esse plano de Deus. Não foi encontrado ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Por isso João chorava. Não tem jeito, não tem solução, não tem saída, não tem escapatória. Vai tudo continuar do jeito que está. A humanidade perdida, o homem sem Deus, o pecado escalonando de mal a pior. E aí? Pois é nesse momento em que João chora. Versículo 5. Agora se aproxima dele um daqueles 24 anciãos. E por que não foi um anjo, mas um dos anciãos? Se esses anciãos, como vimos em outra oportunidade, representa a igreja redimida, o povo de Deus, tanto da antiga como da nova dispensação, então esse ancião, representando alguém que provou da graça, que também foi redimido, ele traz para João a novidade. João, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Aquele ancião apresenta a João que ele não tem motivos para chorar, porque há alguém digno para abrir o livro. E esse alguém, ele diz, sabe quem é esse alguém? Ele diz primeiro, é o leão da tribo de Judá. Quem é o leão da tribo de Judá, igreja? Agora, por que Jesus é chamado de leão da tribo de Judá? Agora eu peguei vocês. Todo mundo sabe que Jesus é o leão da tribo de Judá, porque já ouviu falar isso. Mas por que Jesus é chamado de leão da tribo de Judá? Isso é uma referência clara à profecia de Jacó, em Gênesis 49, versículos 9 e 10. Não vou citar aqui rapidamente para a gente ganhar tempo, mas observe. Quando Jacó estava para morrer, já doente, com 100 e lá vai fumaça de idade, ele mandou chamar todos os seus filhos. Quando eles se reuniram, Jacó foi profetizando o futuro de cada tribo: Rubem, Simeão, Levi, Dan, Azé, Gade, Naphtali, Zebulon, e assim vai. Foi profetizando para todo mundo. Quando chegou na vez de Judá, que era um dos seus filhos, que daria origem à tribo de Judá, ele disse: Judá, você é um leãozinho, Judá. Da presa tu subiste, meu filho. Só que depois de dizer que Judá era como um leão, no versículo de 10, Jacó também profetiza: o cetro não se arredará de Judá. Aleluia, glória a Jesus. Judá, você é um leão, mas tem mais. Você será a tribo real. Você será a tribo que dará o rei ao povo que nós geraremos. E nós sabemos que Davi pertencia à tribo de Judá.
E lá em 2 Samuel, no capítulo 7, mais especificamente no versículo 16, Deus usa o profeta Natã para prometer a Davi que o reino dele seria eterno, porque da descendência de Davi viria um rei que reinaria eternamente. Por isso Jesus era chamado também de filho de Davi, porque Jesus, como homem, como ser humano, foi da descendência de Davi, tanto legal, por parte de José, como biológico, por parte de Maria. Tanto José quanto Maria eram descendentes de Davi. Então Jesus tinha direito ao trono de Israel. Ele é o rei então prometido, da descendência de Davi, da tribo de Judá. E cumprindo a profecia de Jacó, de Isaías, ou de Gênesis 49, versículos 9 e 10, ele sim cumpre cabalmente o título de leão da tribo de Judá. Está claro isso para vocês agora? Agora você sabe por que Jesus é chamado de leão da tribo de Judá. Mas por que leão? Por que foi usada a figura do leão? Porque o leão é símbolo de força. Então Jesus, que é chamado de leão, para ele carregar os pecados da humanidade sobre si, para ele suportar sozinho a ira de Deus, para ele sorver o cálice da maldição em nosso lugar, ele tinha que ser como o leão, o forte, para poder carregar tudo isso em si mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Então dizeis aqui o leão da tribo de Judá, ainda chama ele também de a raiz de Davi. E aí sabemos por quê? Porque ele humanamente descendeu de Davi. E diz mais, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Jesus é o vencedor do Apocalipse. Lembrem que eu já falei isso aqui em outra oportunidade. A vitória no Apocalipse sempre está associado a Cristo e ao povo que pertence a Cristo. Em todas as 7 cartas é dito, o que vencer? Quem é que vai vencer? A igreja de Cristo. E aqui é dito, ele venceu, ele é o vitorioso, porque ele venceu a morte, o inferno, o pecado, o diabo. Ele é vencedor. Por isso ele disse ao seu povo, João 16:33, vocês vão ter aflições no mundo, mas não percam o ânimo, não se amedrontem, sejam corajosos. Eu venci o mundo. Aleluia. Muito bem. É apresentado o leão. E aí, quando o ancião diz, olha ali o leão da tribo de Judá, João volta os seus olhos para ver o leão. Mas olha o versículo de número 6. E olhei, e eis que estava no meio do trono, porque o ancião deve ter apontado em direção ao trono do Pai, que estava no centro daquela visão. E aí João olha em direção ao trono para procurar o leão. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, daqueles querubins, e entre os anciãos um leão. É isso que está escrito aí? Versículo de número 6. Ele olha e ao invés de ver um leão, ele vê um cordeiro. Porque Cristo é o único que reúne numa mesma pessoa a divindade e a humanidade. A força do leão, mas a mansidão do cordeiro. O leão que é forte para carregar e suportar todo o mal em nosso lugar, mas ele também é o cordeiro que se ofereceu em sacrifício por nós. Ele é um cordeiro, e ele olha e vê um cordeiro, diz aqui, ele vê um cordeiro como havendo sido morto. O cordeiro, ele tinha marcas de que havia sido sacrificado, e tinha 7 pontas ou 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele viu um cordeiro com 7 chifres. 7, já sabemos, no Apocalipse é símbolo de perfeição, de plenitude. Por que 7 chifres naquele cordeiro?
Na linguagem simbólica e poética desde o Antigo Testamento, chifre fala de poder. Então 7 chifres, porque este cordeiro, ele é poderoso. Olhos fala de conhecimento, de sabedoria. Então o cordeiro tinha 7 olhos, porque ele também é dono de todo o conhecimento, de toda a sabedoria. Até aqui tudo bem? Você está vendo? Porque é uma visão, são elementos simbólicos que João está descrevendo. Você não vai chegar no céu e vai ver um cordeiro com 7 chifres e 7 olhos. Isso é representativo, tá bom? Continuando, versículo 7. Diz que o cordeiro veio, quer dizer, o cordeiro já foi visto ali junto do trono do Pai, entre os 4 querubins, cercado dos 24 anciãos. E aí é este cordeiro que é visto de pé. Ele não está sentado ainda. Veja que é um cordeiro que está em posição de triunfo. Ele tinha marcas de que havia sido morto, mas estava ali vivo para todo sempre. Então agora o foco não é mais o Pai que foi apresentado no capítulo 4, é o cordeiro, mas o cordeiro que em conjunto com o Pai realiza o plano da redenção em nosso favor. E aí esse cordeiro se aproximou, versículo 7, veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais, ou seres viventes, ou seja, os querubins, e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas, ou seja, incensários, taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Olha só, quando o cordeiro estende a mão e pega da mão do que está sentado no trono o livro, na mesma hora os 4 querubins se prostram, se curvam, e os 24 anciãos que estão mais distantes ao redor, eles também se curvam e adoram o cordeiro. Você está vendo? O Apocalipse mostra que o cordeiro também é digno de adoração. E aí aparece de vez em quando alguém para dizer que nós não podemos adorar a Cristo, que só o Pai é digno de adoração. Não, na Bíblia o cordeiro é adorado. Prostram-se diante dele, o homenageiam e cantam ao seu nome, que a gente vai ver aqui mais adiante. Ele é louvado no céu. Então todos se prostraram. E os 24 anciãos, além de harpas, que é um instrumento para acompanhar o cântico, eles também tinham incensários, taças de ouro com incenso. Quer dizer, certamente devia ter brasas também ali naquele incensário de ouro. E quando se jogava o incenso moído, em pó, sobre as brasas, subia aquela fumaça perfumada. Não é esse incenso mal cheiroso que a gente vê por aí, não. Era um incenso puro, de excelente qualidade. Tinha um aroma muito agradável, suave. E olha como a gente já sempre lembra aos irmãos que há uma similaridade entre o que ocorre nessa visão que João está vendo e o que ocorria no tabernáculo ou no templo na época do Antigo Testamento. O sacerdote, quando entrava no lugar santo, ele levava um incensário de ouro também. Inclusive na frente da cortina que dava acesso ao lugar santíssimo, ou Santo dos Santos, havia um altar de ouro específico só para queimar incenso. E quando o sacerdote ia interceder pelo povo, ele tinha que colocar brasa e jogar incenso sobre a brasa, para que a fumaça perfumasse e anuviasse, todo o interior do tabernáculo, representando as orações. E João aqui explica que aquele incenso que estava nos incensários de ouro dos 24 anciãos são as orações dos santos. Isso nos ensina que a oração da igreja não é uma atividade para desocupados. A oração da igreja não é uma prática religiosa sem significado e que não interfere na história. As orações dos santos sobem à presença de Deus com um aroma suave, como um
incenso agradável às narinas de Deus. Deus se deleita na intercessão do seu povo. E mais adiante no Apocalipse vai aparecer outras vezes mostrando o resultado dessas orações. Deus vai intervir na história em resposta à oração da sua igreja. Então precisamos orar. Ah, pastor, eu oro, mas não acontece nada. Não acontece que você veja, mas você não sabe como Deus está movendo a história em favor do seu povo. Aleluia! Aleluia! Muito bem. Até aqui tudo bem, irmãos? Nenhuma dificuldade? Aí vem o primeiro cântico. Daqui para frente, versículo 9 ao 14, vão ser mencionados 3 cânticos. 3 cânticos que João presenciará nessa visão. Aqui no versículo 9 começa a falar do primeiro cântico. Então, enquanto todos se curvavam e o cordeiro está com o livro na mão, diz aqui que o louvor, partindo dos 4 querubins, eles dizem assim, juntamente com os 24 anciãos. Então, o primeiro cântico é entoado pelos 4 seres viventes, ou querubins, e os 24 anciãos. Ou seja, aqueles que estão mais chegados ao trono. E o que eles cantam? Eles cantavam assim, e cantavam um novo cântico, dizendo: primeiro, o que é um novo cântico? É um cântico que nunca havia sido entoado antes. Por quê? Porque agora tem um cordeiro que vai abrir o livro. A redenção foi realizada. Então há um novo motivo para louvar e glorificar Deus. O plano eterno de Deus se realizará. A igreja triunfará. O povo de Deus será livrado. Louvado seja Deus. Vamos entoar um novo cântico. Então esse cântico que vamos ver agora diz: digno és, está falando do cordeiro, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos. Por que o cordeiro era digno? O cântico diz: porque foste morto, ele se entregou pelo seu povo, e com o seu sangue, e com teu sangue, compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação. Então, com o sacrifício deste cordeiro, com o seu sangue, sangue representa a vida, então, ou seja, a sua vida sacrificada na cruz do Calvário pelo seu povo, ele disponibilizou, ele tornou possível a salvação de todo aquele que crê, independente da etnia, independente da cultura, independente da nacionalidade. Fala que povos de tribos, língua, nação, ou seja, toda a humanidade, todo aquele que crê será alcançado pela graça de Deus. Não há preconceito da parte de Deus. Ele não faz acepção de pessoas. A graça está disponível a todo aquele que crê. Eu ouvi um glória? Por isso eu e você estamos aqui. Fomos alcançados pela graça. Aleluia. Então por isso ele é digno. Porque pela sua morte, Jesus tornou possível e começou a executar o plano da redenção de Deus. Então ele pode desvendar o conteúdo do livro. Ele vai tornar realidade o que estava planejado pelo Pai. Amém? Muito bem. Versículo 10 ainda diz, ainda é a continuação do primeiro cântico: e para o nosso Deus os fizeste, aqueles que foram resgatados de todos os povos, tribos, línguas e nações, os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Ou seja, a salvação foi trazida à humanidade, a todo aquele que crê. O propósito da redenção está sendo realizado,
E o futuro da igreja já está garantido. Olha o que diz aqui no futuro: eles reinarão, eles triunfarão, eles alcançarão a promessa. Aleluia. E reinarão sobre a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Aí alguém perguntaria: pastor, mas a gente vai para o céu ou vai ficar na terra? As duas coisas. As duas coisas. Por que as duas coisas, pastor? Porque lá no final do Apocalipse, a gente vai ter a oportunidade de estudar isso no momento oportuno, é dito assim: e vi um novo céu e uma nova terra. Haverá uma nova terra, haverá uma nova criação. Não que essa terra aqui vai ser implodida, não, ela será restaurada. Será uma continuidade desta criação, porém restaurada à sua condição original. Este é o novo céu e a nova terra. E lá no final é dito que a santa cidade, a Nova Jerusalém, que representa os salvos, descrevendo como se fosse uma cidade, diz que ela vai descer de Deus e vai vir para esse novo céu, essa nova terra. Ou seja, na eternidade, depois de consumada todas as coisas, céu e terra, como até canta no hino de número 3 da Harpa Cristã: nesse tempo céu e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu rei. Então não haverá distinção mais entre céu e terra na nova criação. Então estaremos no céu, na terra, vai ser uma mesma coisa. Que maravilha! Então nós reinaremos com Cristo. Então agora a igreja tem futuro garantido. Lembrem, isto foi escrito para crentes que estavam em tribulação, perseguidos. Então se nós passarmos o que passarmos, se nos alcançar o que nos alcançar, o futuro da igreja está garantido. Podem nos matar, podem nos prender, podem tomar nossos bens, podem nos separar dos nossos familiares, podem, irmãos, fazer o que quiser conosco. A igreja triunfará e isso é inevitável. Aleluia. Jesus disse isso quando ainda na terra. Ele disse: eu edificarei a minha igreja e nem mesmo as portas do inferno vão prevalecer contra ela. Glória a Jesus. Nem a morte a vencerá. A igreja é indestrutível. A igreja é indestrutível. Não tem bomba atômica, não tem arma. Aí se cumpre o que está lá em Isaías: toda arma forjada contra ti não prevalecerá. Bazuca, fuzil, R-15, tanque de guerra, míssel, o que quiser, meu irmão. A igreja não pode morrer. A igreja é indestrutível. Mas isso só é possível porque o Cordeiro se entregou por nós. Glória a Jesus. E agora ele desata os selos e desenrola o livro. Eu ouvi glória? Pronto. Aí, depois desse primeiro louvor, diz ainda aqui no versículo de número 11, João continua descrevendo a visão e diz: e olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais, ou das criaturas viventes, os querubins, e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. Agora vem o segundo cântico. Quer dizer, João até aqui só tinha dito que havia o trono no meio, com um candelabro na frente, um mar de vidro, os 4 querubins cercando o trono, e ao redor do trono os 24 anciãos. E aí no capítulo 5 ele diz do livro, e aí apresenta o Cordeiro que aparece junto ao trono. Depois desse louvor, quando o Cordeiro pega o rolo de livro da mão do Pai, e os 4 seres viventes, ou querubins, se prostram, e os 24 anciãos também rendem graças. Aí eles dão o primeiro louvor,
E aí João está focado nisso. A adoração ao Cordeiro é o cântico da redenção. De repente, como que tomaram de sobressalto, como um susto. Agora João, ele percebe uma multidão de anjos que surgem mais ao redor, cercando os 24 anciãos, mas o trono continua no meio. E aí quando ele olha, ele ouve aquela voz daquela multidão estrondosa. E aí quando ele olha, ele diz: eram milhares de milhares, milhões de anjos. Aleluia. Irmãos, agora os anjos se juntam à adoração ao Cordeiro e ao que está sentado no trono, porque a redenção foi consumada. Por isso que a Bíblia diz que os anjos atentam para o plano da salvação. O privilégio de evangelizar e falar de Cristo foi dado à igreja, coisa que os anjos bem atentam. Ou seja, quando os anjos contemplam como Deus resgata o homem, como Deus lida com o homem, como Deus restaura o mais vil pecador, transformando num salvo que vai herdar todas as promessas de Deus e vai morar na presença de Deus no céu, os anjos, eles exaltam a majestade santa. Eles já louvam porque já andam lá por cima contemplando a majestade do Senhor. Porém, Paulo escreve lá na carta aos Efésios que na igreja, ou seja, no povo remido, é manifestada a multiforme sabedoria de Deus. Até os anjos ficam pasmos em como a maravilhosa graça se revela ao ser humano através da igreja. Você está entendendo? Aí eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, vale a pena sofrer por Jesus? Vale a pena passar o que a gente passa aqui? Porque mesmo que você viva 100 anos e durante toda a sua vida você só passe prova, só tenha luta, só tenha tribulação, meu irmão, isso é um período curto de tempo. Vai terminar. A eternidade, como o próprio nome já diz, você vai desfrutar da graça de Deus para sempre. Aleluia. Então vale a pena. Para a gente concluir, estamos já terminando, próximos 5 minutos. Aí o que aquela multidão de anjos que aparece começa a dizer? Versículo 12: que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro. Olha só, adoração ao Cordeiro. E aí dizem que a gente não pode adorar Jesus. Até os anjos adoram o Cordeiro. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber. Aí vem aqui 7 excelências das maravilhas que há no céu. Olha: poder, riquezas, sabedoria, força, honra, glória e ações de graças. Que maravilha! Só que aí, esse é o segundo cântico. O primeiro cântico foi o cântico da redenção. E o segundo cântico, agora com a companhia de anjos, também louva a adoração ao Cordeiro. Agora vem o terceiro cântico. No primeiro, era só os querubins com os 24 anciãos. Aí, agora se juntou todos os outros anjos do céu. No terceiro cântico, toda a criação adorará o Cordeiro que está sentado no trono. Terceiro cântico, versículo 13, que foi o que a gente leu logo na abertura. João diz: e ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar, e a todas as coisas que neles há dizer. Toda a criação adorando, diz: ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo o sempre. Irmãos, olha como é que o louvor foi se avolumando, foi engrossando, foi se juntando participantes à medida que o Cordeiro é apresentado. Mais e mais criaturas no céu, na terra e debaixo da terra se apresentam para adorar o Cordeiro.
Não sei o que você está passando. E o que o mundo está passando nesses últimos dias, na verdade nesse último ano, né? Já faz um ano de pandemia. Até mesmo o povo de Deus está se distraindo. Mas aqui está nos revelando que o trono governa tudo. E a igreja triunfará independente do que aconteça. Não há circunstância, como Paulo escreveu aos Romanos, não é a fome, não é o perigo, não é a nudez, não é a espada, não há criatura alguma que possa nos separar do amor de Deus. Quem é crente de verdade, quem é genuinamente nascido de novo, não será separado do amor de Deus. Não importa o que aconteça. Ah, pastor, mas o irmão fulano era tão fiel a Deus, morreu de Covid. Irmão, lamentamos todas as mortes. Todas. Amém. Mas nem todos, muitos questionam isso. Mas não era fiel, fazia obra, você caiu de Covid e não saiu dessa. Morreu. Deus não poderia livrar, pastor? Deus não... Irmãos, a Covid matou o corpo. E Jesus deixou bem claro: não tenha medo de quem pode matar o corpo, mas não tem poder de lançar tua alma no inferno. Agora a Deus você tema, porque Ele pode lançar no inferno tanto o corpo quanto a alma. Então nosso temor unicamente é, claro, ninguém quer pegar Covid, ninguém quer ser hospitalizado, mas a gente sabe que não somos do mundo, mas estamos no mundo, podemos ser acometidos por qualquer enfermidade. A Covid é a bola da vez, mas tem muitas outras doenças que continuam matando. Câncer, AIDS, tantas outras doenças continuam matando. Problemas cardíacos, infarto, AVC, derrame cerebral. O povo está morrendo. E ainda mais agora que muita gente ficou com medo de continuar tratamento por causa de Covid, interromper o tratamento, parar de fazer quimioterapia, parar de fazer isso, parar de fazer aquilo. E aí acabam morrendo por complicações de outras doenças. Isso é o que está sucedendo. Mas irmãos, independente do que nos alcance, nada pode nos separar do amor de Deus. E a igreja triunfará independente de qualquer coisa. Para concluir, já chegamos no horário, diz aqui no final, no versículo 14, diz que diante do louvor de toda a criação, irmãos, toda a criatura adorando, bendizendo, glorificando, versículo 14, e os 4 animais, ou os seres viventes, né, os querubins, diziam: Amém. Eu já expliquei o que é o amém, não vou repetir não, está lá na explicação, não sei se é da sexta ou da sétima, acho que era a sexta carta. O amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Não é mencionado o nome aqui, irmãos. Prostraram-se e adoraram ao que vive para todo o sempre. Aí alguém pode pegar esse versículo e dizer aqui que eles só estavam adorando ao Pai. Não, aqui é quem vive para sempre é o Pai, que é eterno. Entendeu? Então não está incluindo o Cordeiro. Alguns podem tirar essa conclusão. Mas vamos ver quem é que vive para todo sempre. Aqui vem Apocalipse. Venha comigo aqui no capítulo 1. Olha o que diz o versículo 18. Deixa eu ler no 17 e 18. João diz: e eu, quando o vi, aquela visão do Filho do Homem, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Então, quando diz aqui que os querubins e os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre, não está excluído o Pai,
mas a ênfase está no Cordeiro. O Cordeiro é digno de toda adoração, de toda honra, de todo louvor. Aí muita gente questiona, mas adorar o Cordeiro está deixando de adorar o Pai? Aí dizem que a gente adora dois deuses, né? Falam um monte de besteiras assim. Só que eles esquecem o seguinte: lá segundo o Evangelho de João, Jesus disse o seguinte: que quem honra o Filho, honra o Pai. Paulo escreveu aos Filipenses que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, quando se honra o Filho, glorifica-se o Pai. Quando bendizemos o Filho, glorificado é o Pai. Quando tributamos adoração ao Filho, o Pai também é exaltado. Então, veja que a mensagem toda da Bíblia não se contradiz. Então adoremos o Cordeiro, bendigamos o Cordeiro, e assim ele é digno de abrir o livro. Na próxima oportunidade, lembrando aos irmãos, né, da nossa programação, já a gente vai falar da nossa programação, mas na próxima oportunidade nós vamos, a partir do capítulo 6 agora, começar a ver a abertura dos selos. Então o Cordeiro, paramos hoje aqui, o Cordeiro já está com o livro selado em suas mãos. Agora ele vai começar a desatar os 7 selos. Assunto para a próxima oportunidade. Vamos ficar de pé, por favor. Vou falar disso já. Vou explicar. Espera. Glória a Deus. Vamos orar, e aí eu vou explicar aos irmãos sobre a programação daqui para frente e o que houve também. Meu Deus eterno, Deus querido, nós te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade de aprender um pouco mais. Meu Deus, que nós nos maravilhemos com a visão do Apocalipse que está sendo exposto diante de nós. O quanto precisamos aprender para aumentar a nossa fé, para confiarmos mais e mais que o Senhor está no controle de tudo, que o Senhor está regendo o universo. Então, em nome de Jesus, Senhor, faça o teu querer mais e mais, que a tua igreja saiba que, por causa do Cordeiro, que derramou o seu sangue e nos comprou para nos fazer reis e sacerdotes, o destino final da igreja já está garantido. Nada irá tirar de nós a vitória conquistada na cruz e que foi confirmada pela ressurreição de nosso Senhor. Glória, pois, ao Cordeiro, que vive e reina para todo sempre. Cordeiro este que também é o leão da tribo de Judá, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Glória, pois, a Ele para sempre. A igreja glorifica e aplaude o nome santo do Senhor. Amém. Louvado seja o nome de Jesus para sempre.